Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 769 a 772, do capítulo 7, Lei de Sociedade. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Vida de Insulamento, Voto de Silêncio. Pergunta de Kardec, número 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Resposta dos Espíritos: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena, a não ser útil a ninguém. Pergunta de Kardec, número 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Resposta dos Espíritos: duplo egoísmo. Contra a pergunta de Kardec, número 770-A. Mas, não será meritório esse retraimento, se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa. Resposta dos Espíritos: fazer maior soma de bem do que de mal, constitui a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Pergunta de Kardec, número 771. Que pensar dos que fogem do mundo, para se votarem ao mister, de socorrer os infelizes? Resposta dos Espíritos: esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Contra a pergunta de Kardec, número 771-A. E dos que buscam no retiro, a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Resposta dos Espíritos: isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Pergunta de Kardec, número 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Resposta dos Espíritos: perguntai antes, a vós mesmos, se a palavra é faculdade natural, e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso, e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção, os que consideram essas privações como atos de virtude.
Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Nota de Kardec: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem, e de cumprir a lei do progresso. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Laços de Família. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.